Você, isso. Tá bom, okay. Vamos embora. Pode iniciar quando quiser. Então, boa tarde, pessoal. Mais uma vez, agradeço a presença de todos. Estamos aqui com mais um evento do IBF Minas. Um prazer hoje aqui, recebendo o Felipe do IBF São Paulo, que vai dar uma palavra com a gente sobre a certificação do CFO. Mais uma vez, agradeço. Importante sempre estar junto com o IBF de São Paulo. A Paula Coimbra, da Coimbra e Chaves. A Coimbra, para quem não conhece, difícil não conhecer a Coimbra, mas é um dos maiores escritórios de Belo Horizonte na área tributária, na área de M&A, em todas as referências. Eu, particularmente, uso muito o relatório da Coimbra com relação à parte tributária, me ajuda muito aqui nas empresas. E contando também com o pessoal do IBF Minas, em especial representando os diretores, o Sérgio Frade, que está sempre nos acompanhando, nos orientando, né? E vamos começar hoje, muito importante, a gente vai falar de M&A, vai falar de um monte de assuntos importantes, junto com a Paula, que tem um conhecimento muito grande. Eu acredito que seja uma das 5 pessoas no Brasil que tem um conhecimento de M&A, que podem ajudar muito nesse período. Ela vai dar um recado muito importante. Nós, CFOs, tem muitos CFOs que estão efetivamente olhando o mercado, quem que vai comprar, tem muita empresa boa que efetivamente ainda não conseguiu se restabelecer, não sabe o futuro, e pode ser uma oportunidade, a Paula vai conversar com a gente sobre isso, tá certo? Então, desejo a todos um ótimo evento, nós vamos conduzir aqui, e para começar, eu queria que o Felipe, do IBF São Paulo, desse uma palavrinha conosco desse projeto que está sendo muito bem avaliado aqui em Minas, que é a certificação do CFO, né? Que é um projeto que eu, particularmente, tenho um carinho muito grande com relação à certificação, e é importante também na questão da carreira dos profissionais e também com uma certificação da prática dos CFOs, que é importante para a carreira, tá certo? Então, Felipe, por favor, fica à vontade, você tem um tempo que você precisar aí para nos esclarecer aí sobre a certificação. Júlio, muito obrigado. Todos, muito boa tarde, tá? Principalmente, muito obrigado também ao IBF Minas pelo espaço, muito obrigado também à Paula Coimbra e também ao escritório que está patrocinando este evento. Bom, falar um pouco da certificação, onde a gente está num evento que fala sobre o cenário pós-pandemia, tá? E sobre negócios de mergers and acquisitions, tá? Que vai falar um pouco de valuation, como que está tendo essas operações. É importante que o CFO também esteja por dentro disso. A gente tem até casos aí específicos da semana passada, envolvendo algumas situações de transações financeiras, mas fazendo essa analogia do programa da certificação, é importante você, que é executivo em finanças, que está buscando ter essa visibilidade, participar de eventos, ter esse engajamento, você conhecer um pouco mais desses programas das certificações. Em paralelo, essas certificações não é do IBF São Paulo, é do IBF Minas, é do IBF do Espírito Santo, e todos os sistemas IBFs têm a mesma certificação, tá? Então, a gente tem 3 certificações. Uma CFO-BR, que é somente para reconhecimento daqueles executivos de finanças, tá? E também temos as certificações lançadas há 2 semanas atrás, é isso mesmo, para controllers e para tesoureiro. Como que funciona? Primeiro, reconhecemos aqueles profissionais atuantes na posição como CFO e de modalidade por experiência, tá? Então, temos a experiência como CFO, tá? Como controller e como tesoureiro, tá? Precisa ter atuado nesta posição para pleitear esta certificação e fornecendo algumas documentações. Então, você também pode entrar em contato comigo. Vejo que alguns executivos que estão presentes nesta live também já pleitearam as certificações, como o Júlio, como o Alexandre Carreiro, que estão aqui, tá? Entre outros, tá? Embora você que ainda não pleiteou e queira ter mais informações, conversar comigo e encontrar alguns motivos
para o porquê que você possa se certificar é você se juntar com os melhores CFOs e os maiores CFOs do Brasil. E não só do Brasil, aqueles que têm vários engajamentos. Claro, tem alguns CFOs que estão mais focados em RI, outros em mercados de capitais e outros mais focados em FP&A. Poxa, será que eu tenho essa habilidade? Eu não posso me juntar e ter aqueles insights e aquele relacionamento entre pares? É isso mesmo. A certificação vem a proporcionar isso para você, tá? Então, o processo, ele é simples, tá? Ele é o primeiro em inscrição, a gente pede uma lista de documentações, tem uma taxa de investimento, caso você seja aprovado. Não foi aprovado, a gente restitui o valor. Se você quer entrar em contato, tem este e-mail, certificacão@ibfsaopaulo.com.br. Veja, após essa lista de documentações que enviaremos para você, os quais são importantes para que você participe do processo, a gente tem uma entrevista com a banca. Júlio, que está aqui, ele também está no comitê de avaliação do candidato, de análise de candidatura. Então, temos uma entrevista com uma banca, tá? Uma banca que são CFO, C-Level, que vão avaliar se realmente o que consta no edital você tem preenchido e assim você possa pleitear. E caso você seja aprovado, enviaremos um certificado e ainda mais daremos início à educação continuada. Então, o investimento ele é válido por 2 anos e nessa educação continuada forneceremos conteúdo, atualização e esse relacionamento entre pares. Como estamos no momento de pandemia, provavelmente que seja em modelo híbrido, tá? Via presencial, tá? Para quem puder aqui em São Paulo e quando tiver parceria com o IBEF Minas, o IBEF Espírito Santo, entre outros sistemas IBEFs, e totalmente de forma remota, como está acontecendo as lives nesses momentos, tá? Hoje, só para contar para vocês, estamos com mais de 150 CFOs certificados, tá? E somente CFOs. Como a certificação de controller e tesoureiro é recente, ainda estamos com algumas inscrições, mas ainda não está efetivado a certificação deles, tá? Porém, contamos com a sua presença e a sua participação. Então, venha ser certificado e venha buscar se caso você tenha, se você possui anos de experiência, conforme está no edital, e também se você já possuiu essa cadeira, tá? Contato este e-mail, certificacão@ibfsp.com.br ou pelo contato WhatsApp 989610166. Lembre-se que é o DDD 11. Pessoal, seria isso. Vou deixar aqui meus contatos, tá? Vou parar aqui de compartilhar. Eu acho que eu parei, né, de compartilhar, né, pessoal? Parou. Ô, Felipe, quero agradecer muito e dar um depoimento pessoal, que realmente é uma certificação muito importante para a carreira, é uma certificação da prática do mercado mesmo, e estar junto aqui no IBF Minas já é muito bom, e com o IBF São Paulo também, é o que você falou, o network é muito grande, a gente conhece muita gente, troca muitas ideias, então vale a pena mesmo se envolver e investir. Esse investimento é completamente irrisório pela compensação que você tem, tá certo? Então, queria te agradecer muito aí, eu sei que a agenda está apertada, você está indo para um outro evento agora, queria te agradecer muito e obrigado aí pelas palavras aí, vamos junto nessa certificação, tá certo? Perfeito. Júlio, muito obrigado. Muito obrigado ao Sérgio Frade também pela oportunidade do IBF Minas. Paula, muito obrigado e obrigada a Coimbra Chaves Advogados, tá? Pessoal, aproveitem um ótimo evento para vocês. Tchau, tchau. Um abraço. Paulinha. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Júlio. Tudo bem? Nós vamos bater um papo aqui muito importante, porque esse é um assunto que particularmente interessa a muitos CFOs, a questão do ME, a questão da perspectiva de mercado.
tem muita coisa acontecendo no mercado, o mercado não vai ser o mesmo, e eu queria te fazer algumas perguntas e entender o cenário que você faz com relação a isso, tá certo? Primeiro, entender como é que foi o primeiro trimestre do EMEA agora em 2020, antes da pandemia, o que você enxergou, e também já emendando como é que foi na questão do Covid. Eu entendo que não teve muitas aquisições, mas como é que foi no primeiro trimestre? Dá uma palhinha para a gente, o que você enxergou? Gente, inicialmente, né, boa tarde a todos. Em nome do Coimbra Chaves Advogados, gostaria de agradecer ao IBEF, né, a oportunidade de estar trazendo aqui hoje para vocês um pouquinho desse tema, né, sobre fusões e aquisições, que a gente chama aqui de M&A, né, ou Mergers and Acquisitions, dentro desse cenário da pandemia. E Júlio, né, mais uma vez, obrigada, né, Júlio, Sérgio, Camilo, obrigada aí pela oportunidade, pela confiança. E já entrando na sua pergunta, Júlio, né, o primeiro trimestre de 2020, né, os senhores devem estar falando, nossa, mas é uma resposta um tanto óbvia, de fato é uma resposta um tanto óbvia. O que nós tínhamos era uma perspectiva muito boa, né, no mercado de M&A no Brasil, ou seja, das fusões e aquisições, uma pujança muito grande, né, o ano de 2019 já foi um ano com um crescimento significativo em termos de volume, né, de transações de M&A, e esperava-se em 2020 um crescimento ainda maior e mais relevante, né, no tocante ao volume de operações no âmbito do Brasil. E aí, dentro desse cenário, né, quando a gente fala do primeiro trimestre de 2020, nós estamos pegando janeiro, fevereiro e março, né? Janeiro e fevereiro, janeiro por si só é um mês ruim, né? É um mês ruim, um mês que se faz historicamente poucas transações, então foi um mês com baixo volume de transações. Fevereiro foi um mês já muito bom, né? E em março nós já vimos aí os efeitos da pandemia, né? Em que sentido, né? Acho que qualquer um aí dos senhores que fizeram um Google, né, em termos de fusões, aquisições, pandemia e tudo, vai encontrar notícias no seguinte sentido, né? As operações de fusões e aquisições, as operações de M&A já estão sendo afetadas ou foram afetadas, né, pela pandemia, né? Então, o que nós vimos, né, a nível Brasil realmente foi uma queda tanto no volume quanto no valor agregado dessas transações. No caso do volume, algo em torno de 39%, uma queda, quando comparado ao último trimestre de 2019, tá? Em termos de trimestre, foi o trimestre mais baixo em volume de transações dos últimos 3 anos. E no que diz respeito ao valor agregado das transações, também teve uma queda de 35,3%. Sendo, nos últimos 3 anos, o terceiro trimestre mais baixo, né? Isso porque, né, apesar da pandemia ter chegado no Brasil, vamos falar assim, mesmo em março, né, quando se iniciaram os lockdowns nas principais cidades brasileiras, né, a pandemia já existia, né, a nível mundial. Então, a partir de fevereiro, a gente já viu, apesar de ter tido bons números, né, mas muitas empresas já estavam receosas. Em março, o que nós experimentamos realmente foi uma suspensão total, né? Eu, como advogada, né, assim, me apresentando um pouquinho para quem não me conhece, né, eu sou sócia de um escritório em Belo Horizonte, com atuação também bem forte em São Paulo. Eu atuo especialmente com assessoria jurídica em operações de fusões e aquisições, em operações de M&A, e o que eu posso contar e compartilhar com vocês, a minha experiência, foi exatamente vários clientes me ligando e falando, Paula, vamos suspender, né? Por hora, todas as operações que estavam em trâmite, estavam sempre analisadas, serão suspensas. Muito por quê? Algo, né, nunca vivido, né, por essa geração, pela nossa geração, né, pelas pessoas que estão aqui hoje vivas, né, não se sabia, né, o que seria, como o mercado se comportaria, e uma frase, assim, que eu escutei de um cliente que me marcou muito foi: nós precisamos entender que tipo de empresa nós seremos depois disso tudo, né? Ou seja, depois que isso passar, nós teremos que olhar, né, para nós mesmos e falar, nos reconhecermos novamente, falar, bom, que tipo de empresa que nós somos depois dessa pandemia? E a partir daí ter uma tomada de decisão quanto a novas aquisições ou até uma potencial venda. Então,
o que nós experimentamos foi realmente uma queda. Esta queda, eu estou falando até então a nível Brasil, mas ela se aplica a nível mundial, né? Por óbvio, né? Os Estados Unidos, que é um dos mercados mais pujantes em operações de fusões e aquisições do mundo, sentiu também drasticamente. O mercado a nível do Japão também sentiu drasticamente, né? E o Brasil acompanhou isso, como não poderia deixar de ser diferente, ok? Então, eu diria que houve uma queda. O que eu falo, inclusive, até para o meu time, quando a gente está conversando, é que eu já esqueci o que seria 2020, sobre o ponto de vista de perspectivas de operações de M&A e tudo, porque a gente tinha uma perspectiva realmente muito boa, apesar, falarei aqui em breve, né, se espera, e a gente já experimenta hoje um crescimento exponencial das operações de M&A. Hoje isso já é uma realidade. Então, inicialmente, uma queda bruta, uma paralisação, né, de muitas operações, eu não vou dizer de todas, nós tivemos várias operações que seguiram, né, mas de muitas delas. E esse foi o cenário que nós enfrentamos. Perfeito. Paula, uma outra coisa é o seguinte, nessa crise, várias empresas tiveram que fazer uma cooperação para passar a crise, estão fazendo ainda com relação à crise, tá certo? Tem alguma preocupação concorrencial que deva ser considerada? E eu já emendo também uma outra pergunta. O real foi a moeda que mais desvalorizou nesse período, 42%. Há alguma preocupação e uma agressividade das empresas estrangeiras com relação ao Brasil? Como é que você enxerga isso? Tá, ótimo. Bom, vamos lá. Primeiro, sobre o ponto de vista concorrencial, gente, só fazendo assim uma ressalva aqui, né? Não sou especialista no que diz respeito à concorrencial, no que diz respeito ao CAD, né? Mas não poderia deixar de trazer essa questão aqui para os senhores. Por quê? Porque no momento de pandemia, no momento de crise, há uma tendência de quê? De consolidação. Quando a gente fala de consolidação, o que eu quero dizer? Empresas dos mesmos setores, no mesmo segmento, unindo. Unindo, quer seja via um contrato de associação, quer seja via um contrato de joint venture, quer seja uma aquisição. Então, o meu ponto de alerta que fica aqui né, não necessariamente, né, não exclusivamente seria a palavra, né, somente operações de compra e venda que devem ser avaliadas pelo CAD. Né? O CAD é o nosso órgão de defesa da concorrência, defesa econômica da concorrência, ele que avalia operações, né, de concentração de mercado, e incluem-se nessas operações de concentração de mercado também acordos de associação, acordos de joint venture, porque é um momento também que muitas empresas falam, não, ainda, como se diz, não farei uma fusão com o meu concorrente, ou uma associação definitiva, mas eu quero fazer uma associação aqui temporária, ou eu quero fazer aqui um contrato de joint venture para exploração específica de um determinado negócio. E aí é muito importante esse olhar concorrencial. Então, o objetivo aqui da minha fala hoje não é entrar nesses aspectos concorrenciais, mas eu não poderia deixar de trazer, né, para os senhores esse ponto aí de alerta, tá? No tocante a isso. E aí, Júlio, quanto à sua segunda pergunta, né, sem dúvida, assim, um dos fatores, na verdade, né, de pujança do mercado de M&A no brasileiro, né, é exatamente essa queda, essa desvalorização do real que a gente enfrentou aí desde o início da pandemia, e sem dúvida isso gera várias oportunidades, né, para as empresas estrangeiras de aquisição de ativos no Brasil. Né? E aí eu diria que as empresas brasileiras, que a gente pode chamar assim de target companies, né? Target companies são aquelas empresas que podem ser adquiridas por essas empresas estrangeiras. A minha recomendação se você está iniciando a negociação com qualquer empresa estrangeira, né, e aqui longe de mim, né, claro que eu quero, né, vender meu serviço e tudo, mas assim, sendo extremamente isenta, né, tem um bom assessor do seu lado, um bom assessor financeiro, um bom assessor jurídico, porque realmente todos esses aspectos, inclusive de desvalorização cambial e outros relacionados a um contrato de M&A, que eu não vou entrar aqui no detalhe, devem ser avaliados por um especialista. Então, minha recomendação seria realmente, assim, busque alguém que entenda, né, do assunto, que você tenha empatia, tenha confiança para poder estar do seu lado e você poder fazer uma boa operação. Perfeito. Paula, nesse momento também de pandemia tem muita oportunidade. Então, principalmente os CFOs, eles orientam muito o conselho, o próprio CEO, com relação a como que as empresas estão para serem adquiridas ou para comprarem outras empresas, tá certo?
Então, esse é um ponto que está na agenda de todo mundo, é um ponto que é realmente de atenção. Pela sua experiência, para quem quer comprar uma oportunidade de uma empresa, ou para quem está sendo cotado e está recebendo proposta para vender a sua empresa, como que elas devem se preparar nesse momento, que acredito que seja um momento especial devido à pandemia? Vende, não vende, compra, não compra, espera o mercado voltar? Pela sua experiência, como que é isso? Como é que você nos orienta com relação a isso? Essa é uma pergunta assim, de uma abrangência muito grande, mas eu vou tentar não ser tão, vamos falar assim, não me delongar na resposta, né? Primeiro, assim, o que nós experimentamos, como eu disse aqui no momento, né, é uma suspensão de muitas operações, as empresas estáticas no geral, esperando que seria assim. O que a gente já experimenta hoje, né, em agosto de 2020, e eu diria que a gente já vem experimentando isso talvez a partir de final de maio, início de junho, já é um cenário diferente, né? Então, o que se espera para os próximos meses, realmente, é uma pujança nas operações de M&A, né? Inclusive, o que já se diz no mercado é que o volume de operações de M&A no Brasil muito provavelmente se alcançaria o que se esperava em 2020, sem a pandemia, né? Se a gente não tivesse ficado o primeiro trimestre parado, né? Por quê? Porque se espera um grande volume de operações no segundo semestre de 2020, tá? Hoje o que a gente vê é realmente um mercado muito movimentado, muitas conversas, muitas perspectivas, tem muitas empresas aí dentro vamos falar, do nosso pipeline, né? Assim, o Brasil, um foco muito forte em saúde, como a gente sabe, muito forte, né, em fintechs, TI, educação também, varejo, infraestrutura. Esses são setores que ainda estão pujantes, eu diria, mas que também têm muitas oportunidades. E tem aqueles setores que sofreram drasticamente com a crise, como o setor do turismo, como o setor educacional, que eu também citei aqui, né? Então, assim, o que se espera, na verdade, para os próximos meses é uma pujança muito grande, né? Não se espera mais que as empresas estejam estáticas, espera que as empresas estejam alertas e atentas às oportunidades. Então, assim, esse é um primeiro ponto, né? E o que a gente vê e experimenta já, enquanto, vamos falar assim, stakeholders desse meio, né? Ou seja, nós estamos dentro desse meio de M&A, como assessores jurídicos, é realmente um aumento da demanda. Isso, tenho certeza que não é só uma questão do Coimbra Chaves, mas de todos os escritórios que atuam na área de M&A, né? Então, hoje a gente já experimenta um aumento da demanda de M&A. E isso, de novo, assim, primeiro porque eu acho que as empresas passaram a entender a pandemia, eu digo que ela veio, e de certa maneira ela veio para ficar, e que as empresas não podem ficar sentadas esperando a pandemia passar para aí decidir o que vai ser feito, né? Isso não pode ser feito. E, além disso, né, como você já citou aí, Ju, pelo cenário, né, de desvalorização do câmbio, né? Pessoal, só um minutinho, Paulo. Pessoal, por favor, verifiquem o áudio de vocês, se tem alguém com o áudio aberto. Por favor, Paulo, pode continuar. Obrigada, Júlio. Então, pelo cenário, então, como eu disse, né, de desvalorização do câmbio, pelo cenário de queda da Selic, né, a gente não pode esquecer, a gente vive um patamar de queda da Selic, assim, nunca vivenciado aí nos últimos anos, né, e isso, invariavelmente, faz com que o custo do capital para as grandes empresas, né, ele nunca foi tão barato, né, ou seja... Paulo, você tocou num assunto importantíssimo, só te interromper um minuto. Você acha que está propício as linhas de financiamento, BNDES e até linhas privadas de bancos comerciais, propício para empresas brasileiras que queiram tomar empréstimo para fazer aquisições? Você acha que é um momento propício também na questão financeira? Sem dúvida, sem dúvida. Claro que quando a gente fala disso, a gente tem aí várias linhas de créditos, várias opções, mas sem dúvida. E sem dúvida, um dos valores de pujança, né, do mercado de M&A no Brasil, além, né, do fato de que as empresas entenderam que elas não podem, não devem, né, mais ficarem estáticas aguardando a pandemia passar, que a vida, de certa maneira, deve seguir desta maneira, eu digo a vida profissional, a vida empresarial, o outro grande fator é isso. Por quê? Porque hoje deixar dinheiro em banco é uma estratégia um tanto ruim, né? Então, os investimentos, ou seja, a disponibilidade do dinheiro no mercado está muito maior, passa a ser muito maior.
Então, consequentemente, esse é um grande fator. Então, o acesso às linhas de financiamento, e não só isso, né? A disponibilidade mesmo da liquidez no mercado, porque hoje, vamos falar assim, um grande investidor institucional, né? Ele passa a ponderar realmente, ele fala, eu não quero deixar meu dinheiro aqui investido, eu quero investir em outros negócios que pode gerar um potencial de rendimento muito mais alto. E isso, invariavelmente, gera um aumento nas transações de M&A, porque esse investidor institucional é aquele que investe no fundo, né, num fundo, por exemplo, de um FIP, um fundo de investimento em participações, que vai fazer outras, né, novas aquisições, exatamente porque para ele ali não vale a pena mais deixar o dinheiro no banco. Então, assim, acho que esse é um grande fator, né? Outro grande fator também aí é um movimento, né, assim, muito grande de, muitas vezes, empresas multinacionais que sofreram muito a pandemia e querem se desfazer de algum ativo, há uma tendência que eles venham se desfazer do ativo a nível Brasil, porque o ativo a nível Brasil, geralmente, ele é um grande ativo, né? Ou seja, as empresas multinacionais que operam no Brasil, dificilmente elas têm atividades pequenas aqui. Então, quando ele fala de uma reestruturação da empresa a nível mundial, faz muito sentido ele, eventualmente, finalizar a operação dele aqui no Brasil, se desfazer da operação dele aqui no Brasil. Então, assim, o que se espera, vamos falar, para os próximos meses, é muita pujança em M&A dentro de todo esse cenário que a gente está descrevendo aí. E aí, o que eu diria, na verdade, né, para quem está aqui nos escutando, quer seja sob o ponto de vista de que quem quer comprar ou quem quer vender, é realmente saber que hoje, né, o mercado está se comportando dessa maneira, há excelentes oportunidades, né, sobre o ponto de vista de aquisição e também sobre o ponto de vista de venda. E quem quer se preparar para uma venda, em especial aquela target company, né, é um momento de realmente contratar um bom assessor financeiro para que seja capturado o melhor valor da venda, fazer um processo de preparação da venda também sobre o ponto de vista jurídico, com a melhor otimização tributária, uma preparação societária e jurídica para aquela venda, estar ciente, né, dentro daquela venda, o que você quer capturar com ela, qual que é o seu objetivo, se é de venda total, se é de venda parcial. Se é de venda parcial, o que você busca, se você busca um investidor financeiro ou um investidor estratégico. Então, o que eu diria é, façam essa reflexão, reflitam estrategicamente falando, se você quer eventualmente captar um investimento para a sua empresa ou vender a sua empresa, o que você busca com aquilo ali, como você pode capturar aquele valor. E se a gente está falando sobre o ponto de vista do comprador, ou seja, quem tem interesse em comprar empresas, né, mapeiem o mercado, estejam atentos às oportunidades, porque as oportunidades realmente hoje, no momento, são muitas, né? Invariavelmente, no momento de crise, o que se vê são empresas maiores engolindo as menores ou, eventualmente, fusões, como eu já comentei aqui. Agora, ok, Paulo. Eu tenho recebido algumas mensagens aqui no WhatsApp, eu vou fazendo, em vez de abrir para pergunta no final, como a gente está batendo um papo aqui, eu já vou fazer no decorrer aqui, colocando no contexto. Me chegaram aqui 3 perguntas aqui, que é a seguinte: como você entende no Brasil que é a segurança jurídica para fazer esses tipos de operação? Se no Brasil a questão do M&A judicialmente é segura, não tem nenhum tipo de problema. Eu fico pensando muito na legislação tributária, que é uma legislação extremamente complicada, a análise de se comprar uma empresa com relação a esse tipo de problema, mas especificamente me chegou aqui a questão da segurança jurídica. No Brasil, é bom comprar e vender empresa? Judicialmente é seguro? Júlio, essa pergunta está intimamente relacionada a outros fatores, né? Então, assim, decidir que eu vou comprar uma empresa, ou decidir que eu vou vender uma empresa. E aí a gente vem assim, né? Quais são as melhores práticas? Então, como eu devo fazer? Quais as preocupações eu devo ter? Né? Em especial nesse tempo de pandemia. Então, se eu sou o comprador e eu quero comprar empresas, né, quais são as cautelas que eu devo ter? Faça uma boa auditoria, né, ou uma due diligence que a gente chama. Contrate um bom auditor contábil, contrate um bom auditor jurídico, né? Tenha conhecimento da empresa que você está adquirindo, dos ativos que você está adquirindo, dos sócios daquela empresa, das controladas, das controladoras, né? Saiba exatamente se é uma empresa que você está adquirindo em dificuldades financeiras, entenda o que levou aquela empresa àquelas dificuldades financeiras, quais foram os fatores que levaram aquilo, né? Quantifique aqueles passivos, quantifique, entenda aquelas contingências. O que eu digo geralmente é o seguinte: o risco que te mata é o risco desconhecido.
né? Em qualquer operação que você vai fazer, não só numa operação de M&A, mas em qualquer operação estratégica de negócio, você tem riscos relacionados a ele, né? O mais importante, eu digo até enquanto assessora jurídica, o meu papel não é dizer para o meu cliente não faça, é claro que se eu precisar de dizer, eu vou fazer, né? Eu vou falar não, e ele vai decidir, mas ele está ciente. Você está comprando, ele sabe exatamente o que ele está comprando, né? Quais são os riscos relacionados àquela compra, né? Então, a sua pergunta, quando você fala de segurança jurídica, não posso deixar de falar isso. Então, se você vai fazer uma compra, você tem um bom assessor do seu lado, você fez uma boa auditoria, você sabe o que você está comprando, você apurou os passivos, você apurou as contingências, você negociou com o comprador, com o vendedor, perdão, boas garantias, que também podem ser negociadas, né? Você definiu um preço, que é um preço que você entende que é bom, né? Um preço justo, considerando as condições da empresa, né? Você viu que tem uma viabilidade de continuidade dos negócios da empresa, né? E você avaliou todos os outros aspectos jurídicos que você tem que avaliar quando você adquire uma empresa, né? Como fraude à execução, fraude contra credores, que eu não vou entrar aqui no detalhe, que eu não quero trazer um juridiquês para vocês, né? Eu diria que a segurança jurídica é boa, né? O que acontece muitas vezes quando a gente vê histórias de insucesso é o comprador previamente não fazer, vamos falar assim, uma boa investigação do que ele está comprando, né? Um bom trabalho estratégico do que ele visa naquela compra. E aí a gente vê realmente histórias de insucesso em processos de compra e venda de empresas. Isso, gente, eu estou dizendo numa compra e venda de empresa que não tem uma avaliação judicial dela. Porque um outro ponto que eu ia abordar aqui na minha fala é que, né, já trazendo aqui um novo assunto para a gente, em momentos de crise, e eu diria que a gente não está vivendo uma crise econômica, a gente está vivendo algo parecido com uma guerra, né? O que a gente está vivendo aqui a gente pode comparar com uma guerra, né? O momento que a gente vive, né, invariavelmente leva à oportunidade do que a gente chama aqui de ativos estressados. O que são ativos estressados? São ativos, empresas que estão financeiramente ruins, ou distress M&A, né, que a gente chama, usando uma terminologia aí do direito americano. E aí, neste momento, Paula, né, o Júlio me liga, estou avaliando aqui um ativo, né, com uma grande insolvência, eventualmente já tem uma recuperação judicial, uma falência, aí sim a gente está falando de um ativo cuja compra vai ser feito no âmbito judicial, né? E sendo feito no âmbito judicial e feito corretamente, você também vai ter as seguranças jurídicas necessárias. Então, no final, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quer seja um ativo que você compre, que ainda não é um ativo estressado, ou seja, ainda não está no âmbito de um processo de falência ou de recuperação judicial, se você fizer um bom trabalho, se você tiver bons assessores do seu lado, você pode ter, assim, boas seguranças jurídicas. Se você está fazendo a aquisição de um ativo que a gente chama estressado, né, ou seja, um ativo que já está no âmbito de uma recuperação judicial e falência, idem, né? Busque bons assessores de sua confiança, dedicados, né? E você consegue, sim, fazer uma boa aquisição com a segurança jurídica que você busca. Isso, acho que seriam os pontos que eu teria para poder trazer quanto a essa pergunta. Perfeito. Eu só queria entrar mais um pouco no detalhe, Paulo, na questão de distress M&A. Eu entendi pela sua fala que muitas empresas no primeiro trimestre não cancelaram, né, a aquisição e fusão, mas eles suspenderam, esperando o que iria acontecer e estão agora buscando oportunidades, tá certo? E aí eu queria entender, claro que você não vai poder abrir as empresas, nem abrir e falar especificamente, mas eu queria escutar de você o seu sentimento se no próximo semestre, principalmente no primeiro trimestre do ano que vem, se nós vamos enxergar muitas notícias de M&A devido a distress M&A. O que você pensa disso? Como é que está as suas conversas do dia a dia com os empresários? O que você pensa disso aí? Eu acho que sem dúvida, acho que sem dúvida os números aí de empresas que pediram recuperação judicial, né, na pandemia estão aí para poder mostrar isso, né? Houve um aumento, eu não tenho agora esse número aqui de cabeça para poder apresentar para vocês, mas houve um aumento relevante do número de empresas que solicitaram recuperação judicial nesse período. Não só as empresas que já entraram em recuperação judicial, mas aquelas empresas que estão num período, assim, pré-recuperação judicial, né? E que a gente já trata também no âmbito da aquisição como uma aquisição de um ativo estressado, né? Ou um distress M&A. Então, eu diria que, sem dúvida,
né, nós vamos e já experimentamos, né, um aumento de aquisições desses ativos, né? E aí é um momento que quem está numa situação financeira ruim, né, uma empresa que está com uma situação financeira ruim, ela deve olhar isso como uma oportunidade, né, de ser adquirida, de captar um investimento, de sair daquela grave crise que ela entrou, né, funcionar as oportunidades do negócio dela. E sobre o ponto de vista do comprador, ou seja, quem está mapeando o contato, o mercado, é um momento realmente no qual o comprador pode adquirir ativos relevantes, né, por preços muito atrativos, né, com formas de pagamentos extremamente diferenciadas. E aí, eu digo, por que eu estou falando isso? Porque as vantagens de você adquirir um ativo estressado, sendo muito bem feito o trabalho e vocês tendo, de novo, assessorado por bons assessores e você tendo segurança do que você está fazendo, podem ser muitas, né? Porque você está adquirindo ali um ativo com preço atrativo que vai agregar valor aos seus ativos e que você pode futuramente fazer uma venda a preços competitivos. Então, assim, eu digo, o cenário como um todo é muito propício, né? Quer sobre a ótica de quem está comprando, quer sobre a ótica de quem precisa vender, né? Para que essas operações de ativos estressados se fomentem aí durante essa, vamos falar assim, essa crise pós-pandemia, né? Ou essa crise gerada pela pandemia. Perfeito. Paulo, agora eu queria... É porque vocês têm uma experiência muito grande, tá certo? Então, por exemplo, eu estou querendo comprar uma empresa X no segmento X e eu quero contratar a Coimbra, a experiência da Paula, para encontrar essa empresa nesse mercado, né? Esse estudo, tenho certeza que vocês fazem, e basicamente, qual é o principal ponto que você analisa para você oferecer uma empresa para compra ou para venda de um cliente seu? Só fazer uma ressalva, Júlio. A gente não faz esse trabalho, na verdade. Então, assim, esse é um trabalho do assessor financeiro, né? Então, assim, você eventualmente está pelo que a gente chama assim do buy side, de quem está comprando, né? Você quer mapear o mercado, e aí você pode contratar um assessor financeiro, né, especialista em fusões e aquisições, e aí esse assessor financeiro pode e vai mapear todo o mercado para você e trazer potenciais oportunidades. Sobre o ponto de vista jurídico, né? O que a gente faz aqui na nossa assessoria jurídica é, uma vez que você já tem essas empresas, essas targets, né, e você já tem um acordo comercial prévio com ela, nós fazemos toda a avaliação jurídica. E aí, muito dentro do que a gente já trouxe aqui, com um grande foco de quê? De trazer segurança jurídica para aquele negócio que você está fazendo, né? De você saber exatamente o que você está comprando, de você saber exatamente os riscos relacionados àquele ativo, àquela empresa que você está comprando. Então, eu diria que o grande ponto é esse, na verdade. E, Paulo, outra pergunta que chegou aqui. Em média, se uma empresa não está em recuperação judicial, pelos estudos, análise, due diligence, em quanto tempo, em média, que esse processo começa e termina? Usualmente, vamos falar assim, 6 meses. 6 meses. Usualmente 6 meses. Contudo, entretanto, né, tem operações de 2 anos, tem operações de 1 ano, tem operações de 2 meses, tem operação de 1 mês. Fala assim, usualmente, vamos falar assim, 6 meses, né, que aí é o prazo que você começa. Tem, inicialmente, né, você tem aquela aproximação, aí você assina um acordo de confidencialidade com a empresa, começa a trocar determinadas informações, e aí, com base naquelas informações, você começa a discutir as condições comerciais. Com aquelas discussões comerciais, se você quiser e é recomendável, você pode colocar aquilo ali no memorando de entendimentos, né? Para você colocar as principais premissas do que você está negociando. A partir daquele memorando de entendimento, se você está comprando a empresa ou eventualmente fazendo um investimento nela, você vai, então, fazer uma auditoria jurídica, contábil, tecnológica, a depender do ativo que você está falando, que você está adquirindo, para você entender verdadeiramente o que você vai estar comprando, né? E a partir daí, então, você começa a negociação do que a gente chama dos documentos definitivos, que vai ser ou o contrato de compra e venda da empresa, ou o contrato de investimento, ou o contrato de compra e venda de ativos. E aí de novo, 6 meses. A gente não está considerando aí se for uma operação sujeita ao CAD.
né, que é o nosso órgão de defesa, que já citei ele aqui, de defesa econômica. Então, eventualmente, se você tiver que submeter aquela transação ao CAD, você pode ter um prazo mais dilatado, né? O CAD, na verdade, tem duas maneiras de analisar as operações, um procedimento sumário, um procedimento ordinário, que é o procedimento de prazo mais longo. Então, assim, vai depender, né? Então... Isso é uma outra pergunta que me chegou, essa questão de qual a influência do CAD no sucesso de um MA? Essa pergunta me chegou aqui 2 vezes. Na verdade, assim, ele não tem influência no sucesso, né? Eu vou até citar aqui um caso público, não tem problema nenhum a falar, que aconteceu ontem, né? Fechou ontem. Nosso escritório aqui assessorou o Grupo Supernosso. O Grupo Supernosso fez um contrato de associação, né, com o Carrefour, e ele está assumindo, né, as lojas do Carrefour Bairro em Belo Horizonte. Então, né, dentro do que eu já trouxe, gente, não foi uma aquisição, né? Foi um acordo de associação e teve que ser submetido ao CAD, né? Essa é uma operação que demorou, eu diria, desde que ela começou. Ela foi fechada ontem, pública, já está como fato relevante publicado no site do Carrefour, por isso que eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Eu diria que foi uma operação de 1 ano e meio. Foi uma operação de 1 ano e meio, né? Mas por quê? Exatamente, a gente teve o procedimento do CAD, né? E aí, quando você fala o grau de influência, qual que é a função do CAD? Eu falando assim para vocês vamos falar assim, no linguajar geral, né? Sem entrar em detalhes. É zelar para que, né, não ocorra um monopólio no Brasil de determinados setores, né? Para que exista concorrência, porque a concorrência é um tanto saudável, até dentro daquela lei da oferta e da demanda, né? Então, assim, essa é a função do CAD. Então, por exemplo, nesse caso, o que aconteceu? O market share, né, que é a participação de mercado do Supernosso em Belo Horizonte, é muito relevante, né, junto com o faturamento das empresas, isso gerou a necessidade de levar essa operação para o CAD. O CAD, na verdade, não que ele influencia a transação, ele não influencia. Ele aprova aquela concentração ou não, ou seja, dentro dos critérios técnicos que ele tem para poder avaliar se está acontecendo uma concentração de mercado que vai gerar, vamos falar, redução drástica da concorrência, ele aprova aquilo ali ou não. Então, por exemplo, no caso da nossa operação aqui do Supernosso, o CAD avaliou, né, e entendeu que, não obstante, vai ter uma redução da concorrência, porque até então, vou fazer a compra, né, no supermercado, você tinha um Carrefour. Hoje você vai deixar de ter o Carrefour. O Carrefour continua, na verdade, né, no nível do atacarejo, eu digo do Carrefour que tem lá no BH Shopping, ou seja, que é um outro perfil de loja do Carrefour Bairro. Então, houve o quê? Invariavelmente uma diminuição da concorrência, mas ele entendeu que aquilo ali, dentro das análises técnicas dele, poderia ser aprovado e não geraria, na verdade, um prejuízo à concorrência no mercado de Belo Horizonte. Então, ele analisa toda uma questão, e é local, na verdade, né? Assim, eu nem tenho detalhes técnicos para poder trazer para vocês, porque, como eu já disse, não é a minha área foco de atuação, mas então, só respondendo, não é que ele influencia, na verdade, ele decide se você pode fazer aquela aquisição ou aquela associação que você pretende fazer. Então, no nosso caso dessa operação, eles assinaram, primeiro a gente fez a assinatura do contrato ano passado, aí ela foi submetida para o CAD, o Carrefour e o Supernosso continuaram operando indistintamente, e aí a gente obteve a aprovação do CAD, e aí foi feito o fechamento da operação ontem, né? Então, muito em breve aí, vocês vão ver dentro de um cronograma esperado, as lojas do Carrefour Bairro vão se transformar em lojas do Supernosso. Basicamente, essa é a função do CAD, Júlio. Perfeito. E voltando à questão dos ativos estressados, Paula, quais são as formas mais usuais de aquisição? Tá, olha só, uma coisa que essa pergunta é muito boa e o que eu queria trazer para vocês, né? Quando a gente fala de ativos estressados, de novo, como eu já comentei aqui, né? Esse ativo estressado, ele pode estar no âmbito de uma recuperação judicial já, né? Ou até de uma falência, ou ainda não. Ou seja, é uma empresa que já tem um endividamento, já tem uma condição ruim, mas ainda não está numa recuperação judicial. E aí, nessa situação, né, você, enquanto comprador, deve avaliar, junto com seus assessores, qual é o melhor caminho. Pode ser até uma compra e venda das ações, né, da empresa, um investimento, pode ser um empréstimo, tem várias, vamos falar assim, tem vários caminhos e nuances, mas o que eu gostaria de trazer aqui para os senhores, que talvez seja algo novo, é que
Se você está falando de um ativo que está no âmbito de uma recuperação judicial, né, a nossa lei, existe uma lei no Brasil que regula as falências e as recuperações judiciais. E a nossa lei prevê que uma empresa em recuperação judicial, se ela tem, né, várias... Como eu vou definir isso para vocês? Se ela tem várias unidades, vamos falar assim, né? Ela pode segregar aquelas unidades, tá? E fazer a venda do que a gente chama de unidades produtivas, né? Ou UPIs, entendeu? Vamos falar assim, o leading case, né? O caso mais marcante. Então, eu posso comprar só a parte boa da empresa, é isso? Exatamente. Por exemplo, a Parmalat, né, que é um processo antigo, mas na época da recuperação judicial dela, ela formou UPIs, ou seja, unidades produtivas isoladas, foi segregando o negócio dela, tá? E foi vendendo determinadas unidades produtivas. Isto por quê? A expressa previsão na Lei de Recuperação Judicial e Falência de que o adquirente daquela unidade produtiva está livre de qualquer ônus e sucessão, né, daquele passivo, né? Inclusive nas obrigações de natureza tributária. Está lá no artigo 60 da Lei 11.101 de 2015, que regula a recuperação judicial e falência. Então, existem muitas oportunidades nesse sentido, né? Paulo, eu estou avaliando aqui uma empresa que está em recuperação judicial, que tem várias unidades e a gente consegue aqui segregar, né? E eu tenho interesse em adquirir uma determinada unidade. Ótimo, né? Tem um bom advogado de recuperação judicial ao seu lado, né? Avalia aquela unidade produtiva e você pode, eventualmente, arrematar, ou seja, comprar aquele ativo no âmbito da recuperação judicial com muita segurança jurídica. E aí, falando aí, já pegando o gancho daquela pergunta que foi feita no início sobre a segurança jurídica. Então, as UPIs, né, a gente vê muitas oportunidades de aquisições, né, de empresas que já estão em recuperação judicial, estruturadas via aquisição de UPI. Perfeito. Agora, Paulo, uma curiosidade minha. A gente, quando a gente vai comprar ou quando a gente vai vender, a gente tem toda a parte técnica, que você orienta muito bem, e aqui pela nossa conversa que você entende tudo desse assunto e é realmente uma referência. Mas também tem a questão subjetiva, que é a questão pessoal. É aquele empresário que não queria vender e é obrigado a vender, e outras coisas subjetivas. Essa questão subjetiva, o quanto ela influencia numa negociação dessas de compra e venda? Tá tudo certinho para comprar, você tá ali, fez a proposta, mas o empresário, efetivamente, ele não quer vender de jeito nenhum. O quanto essa parte subjetiva, como é trabalhada essa parte subjetiva nesse processo de 6 meses? Júlio, influencia muito. Sobre a ótica de quem está vendendo, muito. Em especial se é uma empresa, né, familiar, que está sendo vendida ali pelo sócio fundador, aquela pessoa que fundou a empresa, né? Então, eu já vivi na minha carreira várias situações da empresa ser colocada à venda, ela receber excelentes propostas, né? E você vê claramente que o vendedor, né, que é o sócio fundador, tem um apego ao negócio e no fundo, ele não quer vender, né? Então, eu diria que a influência é total, na verdade. Total. Quando a gente fala, na verdade, de aquisições institucionais, o que eu quero dizer com isso? Assim, grandes empresas sendo adquiridas, empresas de capital aberto, né, empresas maiores, a gente já foge desse espectro que você está trazendo. Mas quando a gente fala, por exemplo, em especial de empresas familiares, eu diria que a influência é muito grande. Isso é algo que é muito trabalhado geralmente pelo assessor financeiro, né? Então, aquela pessoa, aquela empresa que quer ser vendida, né? A minha recomendação é que ela tenha um bom assessor financeiro do lado dela, que busque fazer uma boa avaliação, capturar um melhor e maior valor daquela empresa e trabalhar também todos esses aspectos como dono da empresa. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes ele não quer vender, mas sobre o ponto de vista de mercado estratégico, é o melhor que ele tem. E isso a gente tem aí, historicamente, se a gente olhar vários casos de empresas, né? A empresa chega em um determinado momento que ela alcança seu maior e melhor valor e chega naquele nível ali que se ela não receber um investimento, não for vendida, a tendência é de queda, né? Então, assim, eu entendo o aspecto emocional, mas existem determinados negócios
que a decisão de venda, sobre o ponto de vista estratégico, sobre o ponto de vista negocial e comercial, é a melhor decisão que a pessoa pode tomar, né? Quando ela avalia ali, ou seja, qual o mercado que eu estou, quais são as perspectivas deste mercado, onde eu estou dentro deste mercado e o que eu preciso fazer para não ser engolido, né? O que a gente vê muitas vezes é a pessoa falando assim, bom, eu estou aqui nesse mercado, mas eu sei que eu vou ser engolido. Então, hoje eu tenho um valor. Eu preciso ser vendido antes que eu seja engolido e deixe de ter este valor. Acho que esse é o grande ponto, né? E aí, nisso, um assessor financeiro que entra com informações, né, muito boas, um bom assessor financeiro vai entrar com informações boas daquele mercado, das perspectivas, das estratégias, ele vai trabalhar muito ali o convencimento desse dono, desse sócio fundador, né, para que ele esteja convicto no processo de venda. Perfeito. Paulo, outra pergunta que chegou aqui é a questão de startup. Tem muita startup hoje no Brasil, no mundo, e a pergunta que chega aqui é a seguinte: na questão de aquisição de startup, onde você não tem os números bem definidos ou um mercado bem definido, mas quem está comprando enxerga um potencial ali de crescimento grande, o risco paga o crescimento da startup. Essa análise de compra da startup ela é muito diferente da análise de uma empresa já consolidada? O que você entende? O que você pensa sobre isso? Olha, vamos lá. Primeiro, respondendo sobre o ponto de vista jurídico, fazendo uma resposta jurídica. Sob o ponto de vista jurídico, não. Eu vou avaliar juridicamente uma startup, eu digo, sob o ponto de vista da auditoria, da mesma maneira que eu avalio uma empresa fundada há 30 anos. Então, eu vou querer entender todos os passivos que aquela empresa tem, regularidade de propriedade intelectual, né? Quando eu já falo aqui de propriedade intelectual, porque startups, muitas estão relacionadas aí à tecnologia. Então, a minha análise jurídica, né, ela é a mesma, né, sobre o ponto de vista de auditoria jurídica. O que eu posso dizer é que, sobre o ponto de vista de decisão estratégica, ou seja, quero adquirir aquele negócio, realmente a decisão na startup, ela seria, eu diria que ela é muito mais, como eu posso dizer assim, intuitiva, talvez, seria a palavra. Intuitiva. Por quê? Porque a aquisição de uma empresa já consolidada, você se baseia em números, no que ela já tem, no que ela já construiu, nas perspectivas, no mercado que ela está. A aquisição de uma startup, você se baseia no que ela pode ser, no que ela pode se tornar, naquelas perspectivas, né? Então, por isso, efetivamente, que é um mercado de investimento de alto risco, né? Nós já advogamos para vários fundos que investem em startups, e o que eu posso compartilhar do que eu já vi aí, que em média eles investem em 15, 20 startups, ou até muito mais do que isso, a depender do quanto aquele fundo é um fundo com alta pulverização, né? E uma, duas sucedem, ou seja, conseguem de fato ter êxito, né? Todas as outras, em geral, vão se extinguindo ali ao longo do tempo. Então, sobre o ponto de vista do negócio, o principal desafio é realmente você ter aquele cheirinho, assim, do cheirar o bom negócio, né? Entender assim, não, isso aqui vai dar certo. E, do ponto de vista jurídico, a gente trata da mesma maneira. É claro que, até coincidentemente, está falando de startup. Ontem me ligou uma pessoa falando, Paulo, eu quero investir numa startup. Estou aqui no Rio, mas a startup está em Belo Horizonte, quero investir numa startup. E aí, é óbvio que pode ser que, eventualmente, ele não queira investir tanto numa auditoria jurídica, né? Ele fala, não quero uma auditoria jurídica tão profunda e tudo, até por questão de custo, né? Mas o nosso trabalho aqui não altera, a nossa recomendação é você fazer, sob o ponto de vista jurídico, uma avaliação completa da mesma maneira como você faria para uma grande empresa. Perfeito. E, Paula, nossa última pergunta aqui, mas muito interessante a pergunta. Existe algum segmento que é taxado de segurança nacional ou estratégico nacional, algum segmento que efetivamente é mais difícil ter aquisições e fusões, mesmo que seja no âmbito privado? Olha, na verdade, a nossa própria Constituição Federal, ela prevê e delimita, tá? Aqueles setores que eventualmente, primeiro, aqueles setores que você tem que explorar via concessão do Estado, e aí a gente tem aí todos esses exemplos de telefonia, e
todas as concessionárias que você vê, né? E aí, invariavelmente, para você fazer aquela exploração, você tem que fazer aquela exploração via concessão. E, além disso, ela prevê também determinadas atividades que você não pode ter ou a participação ou o controle da sociedade estrangeira, né? O segmento de saúde era um exemplo disso, mas ele sofreu essa mudança, né? Então, até, salvo engano, 2016, 17, não sei direito a data, né, você não poderia ter investimento estrangeiro, né, majoritário nos segmentos de saúde. E isso alterou, né, e abriu um mercado aí para os estrangeiros. Então, assim, a Constituição Federal, vamos falar assim, em respeito à soberania nacional, né, ela busca, na verdade, proteger determinados segmentos que ela entende que são segmentos estratégicos, exploração de determinados, por exemplo, determinados minerais que são raros, que aí não poderiam ser explorados pelo estrangeiro. Então, a gente enfrenta, na verdade, essas limitações, né, que estão lá na Constituição Federal. Perfeito. Ô, Paulo, eu poderia estar aqui conversando com você aqui mais 1 hora. Eu, particularmente, gosto muito, é um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que vão acontecer muitas operações nesse sentido. Eu quero aqui já te convidar para a gente fazer uma segunda conversa mais para frente, porque esse mercado vai mudar muito, tá certo? E agradecer muito a sua participação, a sua experiência, né? Assim, brilhantou demais. Com certeza, outros CFOs vão procurar, vão perguntar. Essa live vai estar nas redes sociais e vai ser muito positivo. Então, quero agradecer muito, muito a sua participação da Coimbra e queria colocar aqui para você as considerações finais, outras considerações que você queira fazer. Na verdade, só agradecer, né, ao IBEF, a vocês, ao Sérgio, você, Júlio, né, pela oportunidade. É um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho com vocês aí. Espero ter contribuído, na verdade, e me colocar à disposição. Contribuiu muito, você pode ter certeza que você vai ser muito lembrado, tá? Nesse período e pela referência que você é. E agradecer aqui o Sérgio Frade, viu, Sérgio? Agradecer toda a referência, o profissionalismo. Esses eventos sempre acontecem, você conduzindo, isso é importante para o IBEF participar também. E agradeço a todos que participaram, né? O IBEF continua com a sua proposta de gerar valor através de conhecimento, através dessas lives, e agradeço demais, coloco por encerrado, e os próximos eventos serão divulgados nas nossas redes sociais. Ok? Muito obrigado. Obrigada. Um abraço. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite.